Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E no episódio de hoje, aqui na High Profit, nós vamos falar sobre de leads a lucros, dominando a arte de converter contatos em clientes. Com vocês, eu, Fernando, sócio da agência High Profit, e também trago aqui hoje como co-host o Fabiano Reis, sócio também aí da High Profit. Fala aí, Fabiano. Vamos lá, Fernandão. Prazer em estar mais uma vez aqui no podcast. E pelo jeito a gente gostou de gravar podcast, né? Eu espero até que vocês estejam gostando agora do nosso áudio, que esteja bem, vamos dizer assim, aveludado, né? Porque agora tá bem mais profissional. Então, vamos que vamos. E vamos falar de um assunto muito importante que eu acho que seria a base, basicamente, do marketing digital, numa esfera assim ampla, né? Então é algo bastante interessante que eu acho que todo empresário, toda pessoa que está começando no digital tem que entender, porque entendendo pelo menos a base, você já consegue ter mais dissolvido na sua mente, né, o que você necessita para o seu negócio. Então vamos lá, vamos falar sobre leads hoje. Bacana, bacana. Primeiro ponto, né, Fabiano? Para a gente começar as bases quem não vende, a empresa está fadada ao fracasso. E para iniciar uma venda, ninguém vai bater na porta da sua empresa, ninguém vai bater na porta da sua loja, na porta da sua clínica, sem conhecer quem é você, sem conhecer as suas habilidades, a sua autoridade, não é? E para começar a falar sobre isso, explica pra gente, Fabiano, o que é um lead? Vamos lá. Vamos fazer até uma brincadeira aqui pra gente entender. E até a audiência aí, a audiência que estiver ouvindo aí, responde. Vamos fazer um quiz. Então, ó, Fernanda, responde pra mim. Uma pessoa que tá ali no seu Instagram começou a te seguir. Essa pessoa é ou não é um lead? Essa pessoa não é um lead. Isso mesmo. E vamos ver, se vocês responderam que não é um lead também, é sinal que vocês já têm uma certa consciência sobre o que é um lead e o que não é. Por que não é um lead? Essa pessoa não é um contato. Não é um contato ainda. Então é uma pessoa que você não sabe quem é, você não tem um contato direto com ela, você não tem um número de telefone, você não tem um e-mail. Então essa pessoa definitivamente não é um contato. E agora vamos para um outro exemplo. Se você está com o seu celular ali, você é um comerciante, vamos lá, um vendedor de calçados. E você geralmente pega o número dos seus clientes, salva no seu celular. Fernando, isso é ou não é um lead? Isso é um lead. Exatamente. Por quê? Primeiro índice que é um lead. Você, primeiro, tem o nome dessa pessoa, então você sabe quem ela é. Segundo, você tem o contato dessa pessoa. Então você tem ali o WhatsApp dessa pessoa ou o e-mail dela. Então você tem uma fonte direta. Você sabe por onde falar com essa pessoa. Então, sim, essa pessoa é um lead. Beleza? Ficou claro para a audiência? Maravilha. Sintetizando, né, Fabiano? Eu diria que o quê? O lead, ele é um potencial cliente do seu negócio ou da sua empresa. É aquela pessoa que realmente está interessada em comprar um produto ou serviço seu. Isso mesmo. Você sabe que aquela pessoa, pelo menos da forma mais básica possível, no exemplo que eu dei aqui, você sabe que aquela pessoa gosta de comprar calçados, tênis, enfim, você já sabe que ela tem um interesse ali. Diferente de um seguidor, que às vezes pode ter seguido você porque ela te conhece de vista, ou ela estudou com você, enfim, ela pode seguir por diversos motivos. Mas quando você tem um contato dessa pessoa e você sabe qual que é o interesse dela, essa pessoa se torna um lead, porque você tem uma fonte direta para falar com essa pessoa. Beleza? Vamos para o segundo tópico aqui? Muito bom, vamos lá. Quando a gente está dentro aí da esfera do marketing, nós devemos ter e temos alguns tipos de lead. Eu quero que você fale, Fabiano, o que seria aquela sigla MQL. É uma sigla em inglês, né, para quem não conhece, mas eu
como sou brasileirinho, eu costumo falar lead qualificado para marketing. Mas como que seria em inglês aí? Vamos lá, vamos riscar o meu inglês aqui, né? Fazer aulas de inglês, então vamos lá. MQL significa Marketing Qualify Leads. Ficou boa a pronúncia aí? Aí sim, hein? Basicamente é o que o Fernando falou. É a qualificação dos leads feito pelo marketing. Então, basicamente, vamos colocar aí a equipe de marketing fez uma campanha, seja ela no Facebook, no Google, e por meio de um formulário em um site, ela conseguiu capturar as informações de nome, vamos colocar aí cidade, vamos colocar aí também renda, e o celular e o e-mail. Então, essa é a qualificação feita pelo marketing. A qualificação feita através de um formulário, feita através de um formulário também inteligente, enfim. É algo que não tem um contato com uma pessoa ainda. Ótimo. E mais avante, nós teríamos aí o SQL. O Isso. SQL é a área que eu gosto. Aí eu vou deixar pra você riscar o inglês aí dessa vez. Primeiro eu vou falar aí, então, em português, que basicamente é o lead qualificado por vendas. Então, o lead qualificado para vendas, pelo time de vendas, é o que importa, que é o Sales Qualified Leads. Ficou bom ou não? Ficou. É um profissional aí do inglês. E eu acho que quando as pessoas têm contato com o marketing, muitas das vezes ela se assusta, porque tem muitas siglas em inglês, ela pensa, que diabos é isso? Eu não sei o que significa. Mas, gente, calma. Tem muitas siglas em inglês, porém, tudo tem tradução, é fácil de entender. Eu acho que às vezes o pessoal mais que complica. Fala aí, Fernandão, se não complica. Com certeza. Por quê? Uma vez que a gente entende, né, o básico, vamos dizer assim, que são essas premissas que nós estamos aqui passando, a gente consegue avançar em alguns assuntos mais densos. Eu costumo falar que o arroz com feijão, ele funciona, tá? Então, quando você sabe que imagina um funil, então imagina o topo de um funil. Ali está posicionado uma série de leads. Quando o lead ele entra no seu funil, ele passa a ser o MQL. Você coloca uma tag nele e pensa, poxa, esse lead que entrou no meu negócio, ele foi qualificado pelo marketing. Isso numa estrutura digital. Vamos supor numa situação da vida real, uma loja que vende calçados e ali entra uma pessoa interessada em calçado. Então ele está qualificado pelo marketing. Quando ele entra nessa loja e ele fala, olha, quanto que é o valor desse sapato? Ou eu tenho até tanto para poder gastar em um tênis? Ele está sendo qualificado para vendas. Então ele está descendo um pouquinho mais no funil, quase se tornando um cliente. Mas antes de falar disso, Fabiano, você trouxe um negócio muito importante, que os leads eles são gerados de algumas formas. Através de indicações, que a gente chama do white label aqui na agência, através do marketing digital e as campanhas propriamente ditas de captação e atração de clientes. E tem alguma outra aí que eu tô deixando para trás ou esqueci? Cara, basicamente são essas as principais formas, né? É claro que no digital tem diversos meios, né, para capturar um lead. Vamos exemplificar aí. Muitos corretores hoje em dia faz aquela captação através do Facebook Leads, que provavelmente você já viu. Algum anúncio de corretor, você já viu por aí? Já vi. Geralmente é um formulário dentro do Instagram, do Facebook, onde a pessoa apenas aperta um botão e o lead já vai pro corretor. Sim. Enfim, existem diversos meios de capturar esse lead no digital, mas o que você deve saber é basicamente isso que foi explicado. Fabiano, eu tenho até um ponto, cara, que é essa parte que a gente vai falar no tópico 2, que é preparar para conversão. Trazendo até esse exemplo que eu acabei de falar, daquele lead que está indo, né, numa loja escolher um tênis, tá aí a importância de conhecer o público-alvo, porque esse vendedor ele fica perdido, não? Se ele não sabe de onde o lead vem, o que o lead quer, para onde o lead vai, como que ele vai fazer essa venda? Como que ele vai entender para quem ele vende esses sapatos, afinal? Isso, exatamente. Eu acho que o grande ponto aí, e que muita gente não aproveita isso da qualificação, é que com o digital a gente tem um poder de entender logo de cara, para que quando aquele lead for atendido, entender o que essa pessoa procura.
Então, até dando um exemplo aí que eu já dei num vídeo nosso no YouTube, inclusive, se você não segue o nosso canal lá no YouTube, siga lá, se chama High Profit também, então vai lá ver os nossos conteúdos por lá. Então, vou dar o exemplo de um corretor de imóveis, que é um produto mais caro, enfim, precisa de diversas qualificações. Então, vamos lá, vamos supor que você vai comprar uma casa, Fernando, uma casa e você tem no seu budget. Vamos colocar aí por baixo, né? Começando baixo aí. Vamos colocar 3 milhões, tá bom? Tá ótimo. Aí é básico, né? Tranquilo. Só o básico. Então vamos lá. Aí você chega no corretor. Vamos supor que você fez a qualificação lá pelo Facebook. E esse corretor não te perguntou nada. Só perguntou seu nome, seu telefone e seu e-mail. E aí o corretor vem e te oferece uma casa de 7 milhões. E aí? Como que fica a situação? Já me assusta, né? Porque eu tô com um budget que é metade disso, né? Menos da metade. Colocando em proporções até de um cidadão, vamos colocar aí classe média ou até mesmo classe baixa. Imagine que você venha com uma casa de 500 mil. Para uma pessoa que está procurando algo de 100 mil, é praticamente 5 vezes mais o valor que ela está procurando. Então, é muito importante a gente fazer essa segmentação, entender o perfil dessa pessoa logo de cara, para a gente direcionar também as nossas ofertas. Não adianta a gente vir igual uma metralhadora, atirando para todos os lados, que a gente não vai converter assim. Não adianta. Entendi. Então você diria que nós precisamos construir um modelo, um perfil de cliente para aquele produto que nós estamos vendendo, e não necessariamente a gente precisa ficar dando murro em ponta de faca, não é? Buscando leads, e aí a gente chama, né, leads desqualificados para o produto ou serviço que nós ali estamos oferecendo. E você que trabalha diretamente com isso, Fabiano, e faz muito isso aqui para os nossos clientes da agência, conta um pouquinho como que você faz para segmentar esses leads, personalizar essa abordagem. Como que é feito isso na cozinha? Olha, o ponto principal aqui é que a gente sempre tem uma pré-conversa para entender qual que é o perfil que a gente está buscando aqui. Então, o mais importante seria falar com quem entende realmente do negócio, que é o empresário, que é o dono da empresa, e entender qual que é a pessoa, o que ela busca, quem é essa pessoa, o que ela faz, onde ela está, qual que é a idade, qual que é a faixa de valores que ela busca. E muitas das vezes a gente segmenta. Então, essa faixa aqui, a gente está buscando um público A, que seria um público que... Vamos dar o exemplo do corretor, que procura uma casa de 800 a 1 milhão, que a gente tem esse portfólio aqui para entregar para ela, que mora na região tal. Então, é muito importante a gente segmentar. Então, vamos lá para B. A B seria pessoas que moram num bairro tal, quer dizer, que gostariam de morar no bairro tal, e tem a faixa ali entre 500 mil a 800 mil. A gente também trabalha com a faixa das pessoas que têm uma renda mais baixa, que buscam um imóvel de 100 a 200 mil. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, esse pré-entendimento, para buscar. O que a gente quer buscar? Leads que estão na faixa A ou leads que estão na faixa B, C, D. Então é muito importante a gente entender isso primeiro, entender o que é mais rentável para a empresa, o que é melhor a gente trabalhar para buscar, porque senão a gente vai trazer o lead sujo, que a gente chama aqui também. Quando o lead não vem categorizado assim, é basicamente um lead que você não vai ter ali 100% de proveito, porque ele vai estar desqualificado, como o Fernando falou. A gente não vai entender. Então até mesmo o comercial vai ter mais trabalho para converter esse lead. Fala aí, Fernando. Entendi. É isso. É basicamente isso. Por quê? Uma vez que a gente tem a persona ideal, uma vez que a gente tem o perfil e o ataque a qual a gente quer fazer, é você trabalhar sincronizado. Por isso que eu falo, gente, que na sua empresa, o time de marketing e time de vendas precisa andar de mãos dadas. Por quê? O marketing, ele vai trazer os leads para dentro de casa, e se não tiver uma compreensão certa do que aquele lead representa para o vendedor ou como qualificá-lo da maneira correta, dificilmente vai sair uma venda. É por isso que agora nós vamos falar sobre estratégias de conversão. A estratégia que você tem para nutrir esses leads, para chegar e abordar ele algumas vezes, não é? Às vezes você vai me falar, poxa,
Estou conversando aqui com o lead dentro do WhatsApp, esse lead parou de me responder. Poxa, eu conversei com o lead e eu não consigo converter ele nem amarrado. Calma, tem solução. A solução, eu sempre falo que o quê? Ela é simples, mas não é fácil. Muita gente por aí, muito guru do marketing, de vendas, fala que vende, que poxa, que faz e acontece, só que no final do dia não faz nada. Não faz nada, é isso. Então o que eu queria falar é o seguinte. Primeiro, para você nutrir um lead, você precisa mostrar valor. Você precisa mostrar que faz sentido ele continuar uma conversa com o seu negócio em razão de alguns parâmetros que já foi apresentado a ele. Muitas das vezes, né, Fabiano, isso acontece nas próprias campanhas e criativos, né? Uma espécie de autoridade daquele negócio em determinado assunto, uma espécie também de entendimento que o lead acaba se encontrando com aquela empresa e, poxa, eu quero fechar com eles, então passa a ter ali um namoro, vamos assim dizer, né? Mas a criação ali dos conteúdos, a criação de uma reputação, isso vai ditar o ritmo dessa conversa? Então, Fernando, basicamente é o que a gente chama da autoridade, né? Para converter esses leads. Não adianta a gente querer capturar diversos leads através de campanhas, através dos anúncios, e a gente não ter autoridade, a gente não ter o relacionamento que você disse, porque basicamente para converter um lead a uma venda é como se fosse um namoro, igual você falou. A gente tem que fazer pontos de contato, a gente tem que se apresentar para esse lead, mostrar o que a gente é capaz de resolver, mostrar uma solução viável. Então, há diversas coisas que a gente pode fazer para esse lead converter, e até mesmo depois do próximo passo aqui, é fazer a fidelização desse contato. Maravilha, maravilha. Eu sempre falo que aí tá exatamente o que nós vamos falar agora, que é o timing, né? Não adianta você querer correr se você não sabe andar, né? Então, assim, o timing para venda, você precisa entender se esse lead ele já está preparado para ouvir uma proposta, se ele de fato vai obter uma vantagem com o seu negócio, se ele de fato vai ser ajudado pelo seu negócio, tá? Então isso tudo é o papel de vendas. Então quando a gente fala que um lead entrou em contato com a sua empresa dentro de uma qualificação oferecida pelo marketing, foi qualificado para uma venda, você precisa ter o timing adequado para poder fazer e fechar essa venda com ele, tá? Então algumas técnicas, né, de fechamento de vendas, que a gente fala da conversão à fidelização, algumas abordagens a gente vai trazer aqui, mas é sempre importante dizer que o que nós falamos aqui não se adequa e nem se adapta a qualquer tipo de negócio. Não. É um trabalho que você precisa construir com o seu time de marketing e com o seu time de vendas. Aqui na High Profit, a gente tem esse briefing com os nossos clientes semanalmente. Por quê? Nós precisamos entender o quão importante é para aquele negócio ter o nosso apoio para a gente conseguir fechar essas vendas de fato, para a gente qualificar da melhor maneira, para a gente conseguir vender da melhor maneira. É por isso que vocês precisam ter pessoas que trabalhem pelo negócio de vocês, enquanto você se preocupa com o principal, que é vender, que é fidelizar, que é realmente lucrar com o seu negócio, tá bom? Vamos falar de algumas técnicas de venda, Fabiano? Vamos lá, a sua área aí. E aí, o que a gente começa? Com os erros ou com os acertos? O que você acha mais interessante? Olha, é legal começar com os erros, né? Vamos lá, para o pessoal já ficar esperto. Qual que é o principal erro quando a pessoa começa a falar com um contato, com um lead? O que você fala assim, nossa senhora, isso não pode acontecer de jeito nenhum? Algo que não pode acontecer de jeito nenhum é o desesperado. É aquele vendedor que ele quer de qualquer jeito mandar uma proposta. Isso não funciona porque mandar simplesmente uma proposta por e-mail, WhatsApp, uma apresentação, não garante a sua venda. O lead ele precisa conquistar aquela proposta. Para ele chegar e receber uma proposta da sua empresa,
Você precisa passar com ele em todas as etapas de qualificação, entender que o seu business pode ajudar esse lead e aí sim ele mereceu receber a sua proposta. Portanto, o desesperado é aquele que não vende. O desesperado é aquele vendedor de loja que fica na frente da loja só esperando o cliente entrar e acaba espantando o cliente, né? Aquele cliente, aquele vendedor que fala, não, vem cá que eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, eu te dou X de desconto. Ninguém pediu desconto, ninguém quis entrar, ninguém quis nada. Para de ser apressado, para de queimar largada, pô. Então, quantas vezes a gente já passou em frente de loja e tá aquele vendedor lá na frente que já até bloqueia a entrada. Fala, putz, aqui eu não vou entrar não, senão esse cara vai encher o meu saco. Acontece muito e é um bom erro, Fernando. Você tocou num ponto legal. Acho que é o ponto mais importante aí. Tem mais algum erro que a pessoa comete? Olha, um erro bem comum também da área de vendas é o erro de não dar o retorno para o cliente no momento adequado. Hoje, nós vivemos em uma época, querendo ou não, para citar um pouquinho aí de Bauman, né? Na modernidade líquida. Então, as pessoas elas estão cada vez mais com pressa, elas estão cada vez mais buscando performance, buscando agilidade. E é fato, quando você não recebe um retorno dentro de um prazo adequado, você acaba se decepcionando. Quem aí já não mandou um WhatsApp para alguma empresa e ficou um dia, horas sem ter a resposta e aí partiu para um outro concorrente? De fato, quando a gente está falando em timing, você precisa dar atenção para aquele potencial cliente e respondê-lo na hora adequada. Por quê? É o seu negócio que precisa do cliente e, obviamente, o cliente precisa da sua solução única. Se você é um destaque no mercado, você aí leva uma vantagem competitiva. Agora, se você, como a maioria, busca um lugar ao sol, busca se destacar pelo que faz, realmente esse é um diferencial muito grande e um erro comum também, que as pessoas deixam lá o lead esperando, o lead esfriando, né, como a gente fala aqui dentro da agência, um bom tempo até que ele sai que nem um picolé. Então não, você tem que trabalhar o timing, tem que ter um time afiado aí para responder one minute a minute, o pessoal fala, né? Então tem que ter alguém preparado para ajudar nessas vendas. E hoje em dia tem até automações que te ajudam a fazer o primeiro contato com o cliente de forma mais assertiva. Será que a gente faz isso aqui na agência ou não, Fabiano? Faz. Isso com certeza. Por exemplo, tem automação que no mesmo momento que o lead envia o contato dele no seu formulário, em 1 minuto depois, a automação já está chamando ele no WhatsApp. Isso é possível fazer. Isso é muito importante para que o lead não esfrie, igual o Fernando falou. Não adianta chamar 3 dias depois que o lead vai falar, eu nem lembro de ter feito essa assinatura nesse formulário. Então isso acontece muito, dando até o exemplo dos corretores. Tem corretores que, por receber muitos contatos, às vezes não chama na mesma hora, por estar ocupado, enfim, por diversos motivos, que eles chamam dias depois, que aí você já nem lembra mais do que você estava olhando, você nem lembra mais do imóvel que você estava pesquisando. Isso acontece demais, então... Cara, e você tocou num ponto que, olha, corretor de imóvel, vendedor de carro, é uma área que precisa melhorar muito, cara. Parece que, não sei, o pessoal se perde às vezes. No entanto que os corretores que se destacam vendem e vendem muito. Por quê? Uma vez que você encontra um corretor ou alguma pessoa que te venda carros, por exemplo, estou citando 2 áreas aqui que eu já tive dores, parecidas, e tive muitos amigos que também tiveram. Uma vez que você encontra uma pessoa da sua confiança, que te atende bem, que consegue te atender de forma ágil, de forma adequada, você tem esse lead, esse cliente para o resto da vida, que é o que a gente fala aí da fidelização, o pós-venda, o customer success. Então, isso é importante. Exatamente. Igual o Fernando falou aí, quem conhece do produto, conhece a dor do cliente e sabe trabalhar essa questão de responder em um tempo hábil, ter a chance de conversar com o cliente one time, minutes, igual o Fernando falou, é muito importante para que a gente desenvolva mais vendas.
Então, até mesmo dando um exemplo do vendedor de carros, existe aquele vendedor, né, Fernando, que muitas das vezes ele te empurra um carro, te empurra um modelo que não é o modelo que você está procurando, não está na faixa de preço que você procura. E muitas das vezes ele quer só... É o vendedor desesperado, igual você falou. Ele não entende da solução, ele não sabe dar o rapport necessário, né? Você que entende mais desse assunto. O rapport, meu inglês aqui não tá tão bom. Mas... Fabiano, arranhando no inglês, hein, Fabiano? Eu tô arranhando inglês. E o que você falou, aliás, tem duas formas. Uma é o report, que esse você vai dar para aquele cliente que já é seu cliente. Isso. E existe o rapport. Isso, que essa é a palavra que eu tava arranhando. arranhando. Os pontos de conexões que você vai ter com o cliente ao longo da jornada dele dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. São pontos que muito vendedor não dá atenção. Um exemplo, depois que realizou aquela venda, o relacionamento acaba. Mal sabe esse vendedor que só começa. Isso. Né? Então, de fato, é muito importante. Dando até o exemplo aí do vendedor de carros, daqui a um tempo, daqui a um ano, meses, essa pessoa pode vender o carro novamente e você pode fazer um novo negócio, né? Nada te impede disso. Então, é muito importante você manter o contato com o seu cliente de forma também que não seja chata, né? Muitos vendedores perdem a mão nisso, de estar toda hora falando com a pessoa, então acaba atrapalhando até mesmo nas vendas futuras. Bacana, legal demais. Falando aí em ferramentas, Fabiano, e recursos que utilizamos para conseguir ter essa atração, essa organização, você teria aí algumas ferramentas para dar aí de exemplo ou também compartilhar com os nossos ouvintes? Vamos lá, essa daí é uma coisa que eu gosto muito de falar. Organização é a palavra quando o assunto é lead. Então, como que a gente vai organizar esses leads? Olha, se você recebe 10 leads no mês, é fácil organizar esses leads, né, Fernanda? Com certeza, tranquilo. com certeza. Agora, vamos supor que você recebe 1000 leads no mês. Você aí que é corretor de imóveis. Como que você vai organizar 1000 leads de forma que você não se perca? Você vai anotar ali num bloco de notas? Você vai deixar ali nos contatos do seu celular? Eu acho que muito provavelmente você vai se perder. Fala aí. Sem dúvida, não tem como dar conta de um número tão grande de pessoas sem ter uma ferramenta, algo que ajude a organizar. Por isso que a gente sempre indica aqui na agência um ponto de partida. Então é uma ferramenta muito boa que a gente usa aqui, que a gente sempre indica para até mesmo clientes que estão começando, de pequeno médio porte, que é a ferramenta do Planilhas do Google. Por que o Planilhas do Google e não um Excel, por exemplo? Vou dizer aqui de forma simples. A Planilhas do Google tem diversas integrações. Então, como eu disse, lead é a organização. Então, o que a gente tem que fazer? E o que a gente faz aqui? A gente faz tudo de maneira mais eficiente. Então, a gente é contra o modo manual de trabalhar. Então, por exemplo, dando o exemplo do vendedor de carros. Se chega um lead para ele no e-mail dele, em vez dessa pessoa anotar o nome dessa pessoa, o contato dela, qual carro ela procura, a gente já deixa organizado em um CRM, que aí entra o Google Planilhas, que é uma ótima solução, que tem milhares de integrações. E a melhor coisa é gratuito, não precisa pagar nada para ter essa ferramenta de organização dos seus leads. Então, se você não organiza seus leads, comece agora. E eu vou falar a melhor forma de estruturar essa planilha de forma básica. Tá entregando ouro hoje, hein? Forma básica. Não é nada de outro mundo. Vamos lá, a primeira coluna, o que você vai fazer? Coloca a data que esse lead chegou para você. Básico. Esse lead vai chegar chegou no dia 20 de outubro de 2023. Ok. Você já vai saber quando que ele chegou na sua base. Isso é muito importante. Você pode pensar que não, mas quando você tiver 5.000 leads na sua base, você vai entender para que isso vai funcionar. Porque você vai fazer campanhas de recuperação, você vai entender desde quando você tem um relacionamento com essa pessoa. Então isso é muito importante. Básico. Segunda coluna também,
básica, nome da pessoa. Coloca o nome da pessoa certinho, nome, sobrenome. Você pode até dividir em 2 colunas, uma para o nome, primeiro nome, outra para o sobrenome. Se você é mais organizado também, pode fazer isso. Terceira coluna, ponto de contato. Seja ele o telefone ou seja ele o e-mail. Beleza? Tudo tranquilo até por aí. E aí, vamos para uma quinta, que vai ser bem simples também, que é o status desse cliente. Então esse é o básico do básico. Em qual status do funil está esse cliente? Até o Fernando pode falar, mas o ponto inicial é quando ele entra na sua base. Ele entrou na sua base, então o que você faz quando ele entra, Fernando? Entrou em contato. Entrou em contato. Você vai entrar em contato com esse cliente. Então você já vai ter ali o status que está ali. Eu entrei já em contato com esse cliente. Então, vamos pro próximo. O que eu tenho que fazer aqui? Vamos dar um exemplo aí. Marcar uma reunião. Então, esse seria o próximo passo. E aí você vai olhar para a sua estrutura, isso é o mais importante, e você vai definir o seu passo a passo. Coloca ali num Word, ou até mesmo uma outra aba da planilha, coloca qual que é o funil da sua empresa. Primeiro, entra em contato, fazer uma reunião, envio da proposta, fechamento. Dando um exemplo aqui, tá? Mas caso você seja um corretor de imóveis, você pode colocar a visita, você pode colocar assinatura do contrato, redigir o contrato. Várias etapas, né, Fabiano? Enfim, cada empresa vai ter a sua etapa. Então isso é personalizável. Então define isso, define ali enumerando também, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, e aí você vai ter uma clareza já. Eu diria que esse é o feijão com arroz. Esse é o básico. Esse é o básico do básico. Depois a gente vai colocar ali também informações mais técnicas, por exemplo, de qual campanha esse lead veio, se ele veio do Facebook ou do Instagram, se ele veio do Google, se ele veio de fonte orgânica. TikTok, se veio do LinkedIn. Enfim, você vai ter todas as informações. Mas o básico do básico que você tem que fazer para organizar é isso. Faça isso, depois quando você entrar aqui para a agência, aí você vai ter uns dados mais avançados também para você. É isso aí, show de bola. E me fala uma coisa, Fabiano. Feito isso, tem uma ferramenta muito interessante, né? A ferramenta aí Pipe Drive. O que você tem a dizer? Tem 2 ferramentas. Eu vou dar o exemplo do Pipe Drive, que é uma ferramenta internacional, que é muito reconhecida. Então vamos supor que você já está num nível grande. Olha, eu estou recebendo aqui 200 leads por dia. No mês passa mais de 10 mil leads. O que eu faço? O que eu faço para organizar? E ainda para complicar mais a situação, eu tenho 3 vendedores aqui na minha equipe. Olha, eu acho que se você não tem organização, essa é a receita para você se perder. Então você vai precisar de uma ferramenta mais avançada. Eu indico para você 2 ferramentas. A primeira que o Fernando citou aqui, que é o Pipe Drive, que é uma ferramenta de organização de lead, é um CRM. Então você vai organizar todos os contatos ali. Então vai ter até umas configurações mais avançadas. Por exemplo, você pode configurar nela quando que eu vou dar o retorno para esse lead. Por exemplo, o lead falou, me chama daqui a 2 meses. Você vai ficar perdido. Você não vai se lembrar de chamar essa pessoa daqui a 2 meses. Então é muito importante que você tenha esse controle, tenha tudo na mão para você se perder. Ainda mais quando você trabalha com equipe, né, Fernando? Quando você tem mais de 2 pessoas trabalhando ali para você, você necessita ter essa organização do comercial para você não se perder nos contatos. Sem dúvida nenhuma. Eu diria assim, é o que você falou. Começa pelo feijão com arroz, gente. Não precisa inventar moda. Ou, poxa, você nunca teve um controle, você nunca teve uma gestão ali da carteira de clientes, etc., ou de potenciais clientes. Começa fazendo uma planilhinha, começa fazendo o básico, porque funciona. Nada mais é do que organização, pontos de contatos para você voltar naquele lead de uma maneira certa, de uma maneira tranquila, saber onde ele está no seu funil de vendas, tá? Então, não ponha obstáculos, poxa, então, só se eu tiver a ferramenta X, a ferramenta Y que eu vou conseguir trabalhar. Não é isso. Faz o que precisa ser feito com tranquilidade, começa fazendo aí o básico, tá? Porque funciona bem. E vamos fazer uma rodada aí de perguntas e respostas de alguns ouvintes já? Vamos lá, só antes, deixa eu falar da outra ferramenta que eu ia falar, que eu não falei o nome. Opa, já manda aí. Me esquecendo aqui, se chama RD Station CRM,
que é basicamente o Pipe Drive, só que é uma ferramenta brasileira cobrada em real, o Pipe Drive já cobra em dólar. Uma última dica para sua planilha, hein? Só para não me esquecer, a dica bônus aqui. Coloca um campo de observações. Então é um campo onde você vai colocar as informações básicas. Você que está começando agora, coloca ali o que aquele lead busca, quais os interesses, qual que é a faixa de preço que ele busca. Então, uma dica bônus aí para o pessoal, só para ter esse controle a mais. Mais informações, mais dados para você trabalhar. Beleza? Vamos para o próximo tópico aí? Bora lá, perguntas e respostas. Vamos lá, E vamos aí, lá. você quer ler a primeira ou não? Vamos lá, eu vou ler aqui a primeira. E aí a gente responde junto, né? Mas eu vou ler aqui, tá bom? Beleza. Então, se você quiser também mandar essas perguntas aqui pra gente, segue a gente lá no Instagram ou até mesmo nas nossas outras redes, que a gente vai estar pegando as perguntas por lá. Beleza? Instagram, a High Profit. Exatamente. A High Profit. YouTube. High Profit, é só colocar agência High Profit que vai aparecer lá na barra de pesquisa, não tem segredo. Bom. Bora lá. Vamos lá. Em que momento eu devo desistir de um lead? E como identificar quando o lead não vai converter? De Daniela, do Rio de Janeiro. Esse aí é o famoso caroço, Daniela. Exatamente, a gente costuma apelidar, né? Esse tipo de lead como caroço. Caroço é aquele lead que você percebe que ele não vai converter e só vai te dar trabalho. Em que momento você deve desistir? Naquele momento em que depois de 6, 8 touch points, que é pontos de contato com esse lead, ele parou de te responder. Ou 2, quando você percebe que fugiu um pouco da qualificação para vendas. Então, exemplo, o marketing qualificou legal esse lead, só que na hora de você bater um papo, aprofundar um pouco mais com ele a parte de vendas, você percebe que ele está fora da sua qualificação, fora do escopo que a empresa que você... que a sua empresa trabalha ou que você trabalha na sua empresa, tá bom? Então eu diria que são momentos que você identifica, né, que ele não converte e que você pode desistir e aí colocar ele como perdido no seu CRM. É aquele lead que só entra pra encher a paciência do vendedor, né? É isso mesmo. Que não quer nada com nada. Beleza? Próxima pergunta, posso fazer aqui também? Essa eu faço, vai. Isso aí você vai responder para nós. Podemos usar automação de marketing em todas as etapas do processo de conversão de leads? Quais são os prós e contras? Rodrigão, Fortaleza. Boa. Olha, a resposta básica, sim, a gente pode usar automações para converter o lead do ponto A ao ponto B. Isso a gente pode fazer. Porém, depende de negócio para negócio. Vamos supor aí, vamos dar um exemplo de um e-commerce. A gente pode utilizar automações, ferramentas para converter esse lead sem nenhum contato humano, porque é um processo que o próprio lead vai percorrer, de forma que não exija interação humana. Mas vamos voltar aí, por exemplo, até mesmo do corretor, que necessita de uma comunicação para realizar a conversão. A princípio, nas primeiras etapas, que é as etapas de qualificação, onde ele vai entrar na nossa base, até mesmo de comunicação, de reconhecimento, né, da empresa, pode ser feito através de automações, tranquilamente, até preferível que você faça dessa forma. Por exemplo, usando ferramentas de e-mail marketing, utilizando ferramentas de... vamos colocar aí anúncios, né, para fazer um reconhecimento dessa empresa, aumentar a consciência desse seu cliente. Porém, a partir de algum momento, você vai precisar entrar em contato para marcar uma reunião, para marcar uma visita. Então, depende de negócio para negócio. Eu diria, acho que o maior contra de ser totalmente automação é que você perde o contato humano. O humano funciona muito. A gente é humano, a gente gosta de falar com o humano. Eu aposto que quando você entra ali no call center não, né? No suporte, você não gosta de falar com um robô. Você prefere falar com um humano para resolver seu problema. Então acho que eu diria que esse é o principal contra. E o pró é que você agiliza muito os seus processos. Porém, fique atento com o tipo do seu negócio. Você tem que ver se o seu negócio funciona ou não para trabalhar no 100% automatizado. Tem alguns negócios que não funcionam. Beleza, Rodrigo? Muito bom, muito bom. E aí a terceira pergunta aqui.
Como Vamos lá. efetivamente posso segmentar meus leads para garantir uma comunicação mais personalizada? Rafael de Curitiba, Paraná. Vamos lá, como posso efetivamente segmentar meus leads? Essa é uma pergunta complexa, né? Não existe uma resposta assim 100% correta, porque vai depender de cada negócio. Cada negócio tem o seu tipo de segmentação. Mas o que eu diria para você segmentar de forma assertiva? Faz uma lista, pega no seu caderno, uma folha de papel, seu computador, faz uma lista do que é importante para você ter essa conversão, para esse lead virar uma venda, um contrato fechado. Coloca ali, ele precisa ter uma renda de 3 a 5 mil, beleza, essa é uma segmentação. Ele precisa morar Vou colocar o seu exemplo, Rafael, ele precisa morar aqui em Curitiba para converter, senão não vai dar certo. Ele precisa ter a faixa etária de 30 a 40 anos para converter. Eu sei que é essa faixa que vai converter. Então, coloca o que é importante para você segmentar, tá bom? E aí, o mais importante aí, falando da comunicação mais personalizada, você vai ter essas informações assertivas para você fazer uma comunicação. Então, vamos dar o exemplo aí, que a gente viu falando no podcast inteiro. Vamos supor que você tem um portfólio de casas para vender, você é um corretor. Então vamos supor que você tem ali no seu portfólio casa de 500 a 800 mil. E aí você vai enviar apenas para pessoas que demonstraram interesse nessa faixa de valores. Não adianta você mandar essas casas para quem tem um budget de 100 mil para comprar uma casa. Não vai adiantar. Não vai adiantar você fazer uma comunicação dessa. E é a mesma coisa ao contrário. Uma pessoa que está procurando uma casa de 800 a 500 mil não vai querer uma casa de 100 mil. Então, basicamente, são essas segmentações que você tem que fazer. Olha para o seu negócio, olha mais a fundo, que você vai buscar aí as segmentações, beleza? Muito bom, muito bom. Para a gente resumir o que a gente disse hoje, eu, Fabiano, de fato falaria o seguinte: a importância de você conhecer cada etapa do seu negócio, de você dar uma atenção para o lead, dar uma atenção no pós-venda, que consequência de tudo isso, do bom trabalho, de quem realmente se entrega, é o lucro. Não tem jeito. O que você resume aí do que a gente falou aqui hoje? Exatamente isso que você falou. Quem faz o trabalho bom, quem faz ali o arroz com feijão que a gente sempre fala aqui, que é o que funciona. A partir disso é aquele tempero a mais que você vai colocar, é aquela carne que você vai trazer também no prato. Então, o básico que você tem que fazer é isso. Foca em você entender quem é o seu público, conhece mais para quem você vai vender, aonde você vai vender. E com isso, seguindo todas essas dicas que a gente deu, se organiza também com seus leads para você não se perder. Começa isso desde o primeiro lead, porque você tendo tudo isso na sua mão, daqui a 1 ano, 2 anos, você vai ter uma base de leads aí muito completa, onde você vai basicamente bater o olho e saber para quem vender, certo? Então faz o básico que vai dar certo. Muito bom, muito bom. E olha, para você que ficou até aqui, eu agradeço quem ficou nos ouvindo, agradeço a você que está ouvindo aí a hora que for. Sabe que para nós é um prazer fazer isso daqui, então manda pra gente pergunta, sugestão de tema, segue a gente nas redes sociais, agência High Profit, e tenha certeza que nós podemos ajudar em cada etapa do seu negócio, tá bom? Exatamente. Então, vem episódio novo por aí, Fabiano? Vem muita novidade por aí. Não sei se eu vou revelar agora, mas vou revelar. Vamos revelar no próximo? Vamos revelar no próximo. Então, para você que ficou curioso, vamos revelar no próximo. Acompanha nossas redes sociais, acompanha lá o canal do YouTube, que a gente vai soltar bastante conteúdo novo. Conteúdo prático, tá? Conteúdo para você que é empresário, conteúdo para você que tá querendo começar no digital, para você que quer partir do ponto A até o ponto B sem complicação, sem palavra complicada, que aqui a gente descomplicou as coisas, né? É isso. Partiu. Brigadão. Tamo junto. Até o próximo episódio. Vamos que vamos.